A paz do Senhor para todos. Vamos fazer um comentário bíblico sobre a lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. Nosso texto áureo, que encontra-se em Efésios, capítulo 3, versículo 5, e a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 13. Dessa lição em apreço, nós vemos aqui três tópicos. O primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. No segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. E no terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Vemos aqui que dentro dessa lição, o escritor ele vai fazer alguns comentários, algumas afirmações e que merece ser aqui analisado. Ele vai afirmar que a igreja é o mistério oculto, né, baseando-se assim em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 6 a 10, e vai também afirmar que a igreja seria o mistério revelado, né, coisas que nós vamos aqui ler a Epístola aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos fazer aqui algumas análises, algumas observações e vamos então aqui confrontar essas afirmações, né, sobre o que seria ou quem seria esse mistério oculto e revelado. Pois bem, no capítulo 3, no versículo 3 e 4 diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que também, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aí, veja comigo no versículo 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele já fala do mistério de Cristo, no versículo 4, oculto em Deus durante eras, e que agora se torna conhecido pela revelação dada mediante o Espírito aos apóstolos e aos profetas. E o mistério é o propósito de Deus no sentido de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, como está descrito no capítulo 1 e no versículo 10, e incluir pessoas de todas as nações na promessa da vida eterna e também da salvação. Aí é que nós vemos aqui no versículo 6, quando diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, ele ao escrever no capítulo 2, no versículo 14 da mesma epístola aos Efésios, ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Ou seja, através de Jesus, tanto judeus como gentios tornam-se um. É assim que nós vemos lá em Apocalipse, né? Veja comigo o livro do Apocalipse, que vai estar revelado aqui algo, né, sobre a questão de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, né, muitas pessoas que foram compradas por Jesus. Veja comigo em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então veja que através de Jesus, ele comprou com o seu sangue homens de todas as nações, independente da sua
etnia, independente da sua posição social, independente do seu país, através de Jesus, essas pessoas são compradas pelo sangue de Jesus por causa do seu sacrifício. Ou seja, creu em Jesus, então alcança-se a salvação, que é a vida eterna. E também os judeus, né, que crerem em Jesus também são salvos. E aí junta-se judeus e gentios, né, e forma um só corpo no qual Jesus é a cabeça, né? E esse corpo é chamado de igreja, como podemos ver aqui no versículo 22 e 23 do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, que diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele faz essa colocação, né? Vale também ressaltar que na Epístola aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 25, acompanhe comigo, Romanos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Agora, veja que esse mistério estava oculto em Deus, né? E que foi revelado. E aí vamos fazer aqui uma observação que essa questão de revelação, né? Há um termo hebraico para revelação que é gelá, que conota o mesmo significado que uma expressão neotestamentária grega, que é apocalipsis, que significa desvendar ou revelar ou tirar o véu. É assim que em Romanos, capítulo 16, versículo 25, que nós tínhamos acabado de ler, que Paulo, né, ele vai se referir à revelação do mistério que desde os tempos antigos esteve oculto. Esse termo revelação e mistério, né, são associações muito comuns nas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo ele emprega então, por exemplo, o termo mistério, e ele vai empregá-la nessa epístola aos Efésios algumas vezes. E aí, para nós compreendermos adequadamente este termo, é necessário uma comparação formal com a epístola aos Colossenses, né? Pois também ele vai utilizar desse vocábulo mistério. Acompanhe comigo na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26. Ele vai dizer assim: O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em vós, esperança da glória. Já no capítulo 2, no versículo 2, ele diz: Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, que é quem? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aí é que nós vamos aqui para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 7, que está descrito o seguinte: Mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos
para a nossa glória. E aí vemos aqui no versículo 24 do primeiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo, ele também ao utilizar-se desse vocábulo, né, na epístola aos Colossenses, ele fala de mistério e ele já trata de mistério aqui relacionando Deus e Cristo. E veja que no capítulo 4, no versículo 3 da epístola aos Colossenses, ele vai asseverar dessa maneira: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Então veja que ele aqui, ele vai falar em relação ao que está preso, que ele vai falar em relação ao mistério de Deus, o mistério de Cristo, né? Aí o apóstolo Paulo, ele confiava que Deus operava em sua vida e abrindo e fechando portas a fim de orientar em seu ministério. E a frutificação da nossa vida e do nosso testemunho de Cristo depende tanto da providência quanto da sua intervenção direta, ou seja, de Deus. E devemos orar pedindo a Deus que nos abra portas e indique onde devemos trabalhar. Vale ressaltar lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6 a 10. Aí aqui, continuando, temos ainda esse termo também pode ser encontrado tanto na Epístola aos Romanos, como na Epístola aos Coríntios, na Epístola a Timóteo, na segunda Epístola a Timóteo também. E esses termos, né, o uso desse termo mistério, né, que vem do grego mysterion, possui uma afinidade, né, com o contexto que já é encontrado tanto em Efésios como também em Colossenses, né, dentro dessas epístolas que nós tínhamos falado, né? Vale ressaltar que na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 9 diz: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então veja aqui algo que estava oculto, né, desde tempos passados e que o apóstolo Paulo ele vai aqui fazer essa colocação também. Vale ressaltar que na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, veja comigo, no versículo 1 em diante, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Né? Então veja que o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa pregação da palavra, esse mistério que estava oculto, que é quem? É o próprio Cristo, que é o mistério de Deus, que estava oculto em Deus e que foi revelado, né, para conhecimento de todos. A igreja, ela é a consequência, né, deste mistério, pois através de Jesus foi executado um plano de salvação na qual gerou a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja não é um mistério e a igreja não é algo revelado. A igreja é apenas a consequência da obra salvífica, do plano salvífico de Deus para o homem que estava oculto desde séculos e séculos e séculos e que foi revelado gradativamente. Basta entendermos
que no Antigo Testamento houve algumas revelações, né, dentro de uma linha permissiva da parte de Deus, né, como a maneira como viria o Salvador, aonde ele iria nascer, né, como seria o seu ministério, mas nada mais do que isso, nada detalhado, explícito. É por isso que quando nós lemos através do Evangelho de São João, no capítulo 1, que fala sobre o princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do Deus unigênito, pois Deus é invisível, mas o Filho fez com que nós conhecêssemos ao Deus Todo-Poderoso. Fala sobre que Jesus, ele é a expressa imagem do Deus invisível, e que o apóstolo Paulo depois ele vai aqui asseverar, né, que Jesus, ele é o que? Um mistério, algo grandioso, quando na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz que é sem dúvida alguma grande um mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, né? Ou seja, aquele Deus Todo-Poderoso se fez semelhante aos homens, assumiu uma forma humana, né? É por isso que lá em Gênesis está escrito que da semente da mulher, ou seja, não está falando da participação do homem, que viria sob dependendo da semente do homem para nascer. Fala-se da semente da mulher. É por isso que em Mateus e em Lucas, como é descrito, segundo o que está no livro do profeta Isaías, sobre a questão de uma virgem conceber. E aí nós vemos a manifestação, o nascimento de Jesus de uma maneira totalmente misteriosa e maravilhosa, né? Ou seja, o Deus descendo e nascendo no ventre de uma mulher, gerando um ser. E aí esse ser, ao nascer, ele então vem ao mundo totalmente isento de pecado, né? Ou seja, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se fez homem e veio até os homens para salvar aos homens. É por isso que na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, está escrito no versículo 4 que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ou seja, nascido de mulher. Veja que na plenitude dos tempos. Então, houve um tempo determinado, tudo estava planejado. Antes de Jesus nascer, já estava profetizado que viria alguém que seria o precursor desse Messias, desse Salvador, alguém que iria pregar, iria preparar os corações das pessoas antes da chegada do Deus Todo-Poderoso em forma humana. Pois bem, então nós vemos aqui que em Colossenses, né, o mistério é colocado de uma maneira específica, né, mistério de Deus, como nós vimos no capítulo 2, versículo 2, e mistério de Cristo, no capítulo 4, versículo 3 da Epístola aos Colossenses. Já no capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, o contexto vai definir o mistério em relação a Deus e a Cristo. Ou seja, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Já em Colossenses, capítulo 2, este mistério é o próprio Cristo, no qual está escrito assim: para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Esse conjunto de características se encontra também nos textos de Efésios. Em 3 casos, o mistério ele é determinado por um genitivo que o põe em relação com a iniciativa, né, e eficaz de Deus, a sua vontade. Veja comigo em Efésios, capítulo 1, no versículo 9, que diz assim:
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, ou seja, com o próprio Cristo. Aí volta comigo para o capítulo 3 e o versículo 4 de Efésios. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E com o Evangelho, veja agora no capítulo 6, no versículo 19, que diz assim: E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então veja que em dois casos o termo ele é usado de uma forma absoluta, o mistério, mas o contexto vai permitir totalmente se referir, sem dúvida, tanto a Deus como a Cristo. Então, nós vamos aqui observar um detalhe. No capítulo 1, versículo 9 diz: Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Já no capítulo 3, no versículo 3, está: Este mistério manifestado pela revelação. No versículo 4, é a compreensão do mistério de Cristo. No versículo 9, a dispensação do mistério oculto em Deus. No capítulo 5, versículo 32, ele coloca: Grande é este mistério. E no capítulo 6, versículo 19, fazer notório o mistério do Evangelho. Então, nós temos aqui que observar que Paulo ele vai nos dar a chave sobre o seu entendimento do mistério. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. O mistério que Paulo, que é o doutor dos gentios, ele vai estar tratando, não é nada oculto ou enigmático, mas antes algo que foi revelado, pois relaciona-se com a revelação que Deus faz de si mesmo e de seus projetos salvíficos. Então, ele chama esses temas, esses decretos divinos como um mistério revelado. E aí vai vir agora uma seção de coisas relacionadas a isso, que são as bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais, a eleição em Cristo, a predestinação, a adoção, a redenção pelo sangue, a congregação de todas as coisas através de Cristo Jesus, o selo do Espírito Santo, o poder de Deus no crente, Cristo acima de todo o principado, Cristo como a cabeça da igreja e a igreja como corpo de Cristo. Vale ressaltar que, tendo tudo isso, né, no sentido escriturístico, é a manifestação que Deus faz de si mesmo e de sua vontade aos homens. E essa revelação, de acordo com a origem e o desenvolvimento nas Escrituras, é uma comunicação sobrenatural desconhecida do agiógrafo, que, por meio da revelação, verdades anteriormente ignoradas por eles foram descortinadas. Por exemplo, em Zacarias capítulo 12, versículo 10, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Isaías capítulo 50, versículo 4, 10 em diante, e outras passagens. Ou seja, esses escritores sacros, eles estavam escrevendo, né? Mas eles não tinham os detalhes como nós temos agora no Novo Testamento. Então, fica bem claro que esta revelação aqui, esse mistério não é a igreja, e o mistério revelado também não é a igreja, é o próprio Cristo Jesus que estava oculto em Deus. Pois a revelação que Deus faz tem a revelação ativa e a revelação passiva. E aí nós vemos o seguinte: a revelação ativa, que é uma revelação imediata da parte de Deus, sem qualquer permeio humano, é Deus revelando-se diretamente ao homem. E a revelação de Deus,
ele faz de uma maneira ativa ou direta, né? E é uma revelação, é uma comunicação especial da parte de Deus ao homem. Então nós temos que entender que a finitude humana não é capaz de penetrar no incognoscível universo divino. Então nós temos que entender que há o fator implícito, que diz respeito ao que Deus é em sua natureza infinita, sendo por isso inacessível aos homens, como está descrito na Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16, né? E João, capítulo 4, versículo 23 e 24. E o fator explícito, que é a vulnerabilidade humana para conhecer a Deus em a sua natureza incomensurável. Então, não parte de Deus, né, mas da natureza finita do homem. Então, essa dificuldade de compreensão é por conta da humanidade, a mente humana, pois uma vez que pecou, tornou-se totalmente limitada para compreender essas coisas. Só que o Espírito Santo então revela e faz com que o homem venha a compreender a Deus, venha a entender a Deus. E tudo isso somente através da pessoa de Jesus, pois Deus no Antigo Testamento houve manifestações nas suas formas como teofanias visíveis e teofanias audíveis, mas aprove a Deus então se revelar de uma maneira grandiosa, né? Uma revelação no qual o próprio Deus tornou-se homem e veio ao homem. Quando nós observamos aqui o texto de Hebreus, capítulo 1, o versículo 3 que diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então veja comigo que já em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então fica claro dizer que o próprio Deus se fez homem para estar entre os homens e ele se revelou a todos nós de uma maneira grandiosa para nos salvar. Então, o escritor da lição, ele trazendo alguns pontos, ele diz assim que essa revelação, né, seria a igreja. Mas aí fica claro nos textos que nós tínhamos lido e nessa exposição que a igreja não é esse mistério revelado e também não era um mistério oculto, né? Porque o apóstolo São Pedro, né? Ele escrevendo na sua epístola, no capítulo 1, versículo 20, ele diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quem foi manifestado? Quem foi revelado? O próprio Cristo Jesus. Então, vemos também o apóstolo João, né, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, acompanhe comigo, no versículo 8, que diz assim: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui está indicando a presciência divina, né? Presciência não é onisciência. Aqui a presciência divina, ou seja, Deus já tinha tudo em mente. Então ele viu que lá na frente o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, seria morto em função para salvar o homem. Ou seja, Deus, ele planejou, ele executou um plano salvífico. E aí temos que entender e ver a grandiosidade desse Deus. Como bem falou Jó
em seu livro quando ele diz que Deus faz coisas grandiosas que nós não compreendemos. Grande é o Senhor. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.